abraço. Olá, programa Em Discussão Especial da série Consciência Negra está no ar. Nesta edição, para falar do negro na política. Mais da metade da população brasileira, 54%, se autodeclara negra. Números que não se refletem na representação política. No estado de São Paulo, por exemplo, dos atuais 94 parlamentares da Assembleia Legislativa, nesta legislatura em 2018, somente 4 são negros. Ou seja, o equivalente a 4,2% dos eleitos. Eu converso com o Valmir Jorge, também conhecido como Pretão, jornalista e radialista, que vai debater esse tema aqui com a gente. Muito obrigado, radialista. Eu estava lembrando aqui, conversando com você, hoje em dia, quando se fala em rádio e TV, o que menos se estuda talvez seja a rádio, né? Hoje, a vez da internet... Eu acho também. Obrigado, Jeremias, um abraço, obrigado pelo convite. E, inclusive, o próprio rádio está se autodestruindo, porque inventaram aquele negócio de você estar no estúdio e você tem... faz a transmissão ao vivo para todo mundo ver. Pô, mas para ver a TV, o rádio é som, o rádio é aquela... Ainda existe aquela coisa da pessoa falar, pô, que voz legal, queria saber quem é o cara do rádio, quem é o dono dessa voz. Por exemplo, eu estava até 4 meses na Transcontinental, fiquei lá 6 anos, e a Transcontinental FM do Sidão, Cid Jardim, ainda é um dos gênios que mantém aquela coisa do ouvinte ir na rádio te conhecer, te levar um bolo no aniversário, coisa do rádio FM dos anos 70. Mas a internet está aí para transmitir, aí não tem, acho que não tem muito como fugir disso não, mas a nossa conversa aqui é sobre o negro na política, né? Você foi candidato nessas últimas eleições, explica pra gente. Então, eu fui candidato a deputado federal pelo Solidariedade, olha, foi uma baita de uma experiência, o resultado final foi horroroso, horroroso. Eu tinha, sinceramente, as pessoas, pô, mas eu acho que você vai bater 50, 80 mil. Eu falava, olha, eu tenho uma expectativa entre 10 e 14 mil. Era o que eu tinha, pessoal. E eu sou super otimista. Eu tive 1.734 votos. E você tem uma história lá na sua cidade, como radialista, tem uma pessoa conhecida, enfim. Estou há 22 anos no rádio, trabalhei com esporte, cobri Copas do Mundo, enfim, trabalhei com Fiore Giliotti. Isso daí eu imaginava, vou ter uma boa votação. Foi uma grande experiência, mas é claro que eu gostaria de ter sido eleito, projetos e tal, mas o principal, eu queria entender o porquê que tantos bons projetos são descartados pela população e algumas coisas aí, não vale a pena nem citar aqui nome, estão sempre sendo reeleitas, eleitas. Entendi. A gente fala um pouquinho sobre o seu projeto, mas eu queria dizer, acho que você enfrentou na pele essa questão do negro que tem, estava vendo uma pesquisa, que tem, em geral, comparado aos brancos, negros, aqui é bom a gente colocar como foi colocado no início do programa, o IBGE considera pretos e pardos, né? Por isso que dá esse número aí de 54%, né? Mas, em geral, a pesquisa, ela fala que os negros têm menos recursos e para chegar lá, né? Para poder bancar uma campanha política, enfim. E aí você passou por isso, você fez uma campanha, um cara de rádio, de TV, e não conseguiu muitos votos. Mas a representatividade em números na candidatura, não nos que são eleitos, você acha que ela existe, é uma boa representatividade, tanto de vereador quanto de deputados? Não, eu acho que não. Não pelo seguinte, você acabou de citar quando abriu a matéria, são 54%, eu acho que até mais, de negros nesse país. E pouco você vê o próprio negro, e eu falo como tal, o próprio negro apoiando. Eu, por exemplo, tive uma série de preconceitos, e eu entendo isso como preconceito, seguinte, escuta, mas você é preto, você acha que você vai conseguir ser eleito? Pô, você tem que se vestir como político. Ou então, pô, mas essa ideia de política é de ladrão e tal. Então não há ainda uma consciência geral. Eu vi isso, eu fiquei 2 anos trabalhando nisso antes de aceitar sair candidato. Então, a população aqui de baixo não apoia, por exemplo, no caso do negro. Então, fala, mas a consciência negra, olha não sei o que negro. Desculpe, gente, eu acho uma bobagem, porque a consciência ainda não foi despertada na grande população. O cara quer saber o que você vai dar para ele, se você vai arrumar um emprego para a filha dele, sabe? Não está preocupado num trabalho legal, projeto, o que pode melhorar na minha comunidade, na sua comunidade. O cara quer saber o que ele vai ganhar de imediato. Você acha qual é o peso histórico e cultural disso, uma vez que eu estava relendo um pouco da publicação aqui da própria casa, dizendo que lá no tempo do Império, por exemplo, você tinha que, para se eleger, ganhar ou ter pelo menos um valor de tantos mil-réis, né? Se você não tivesse aquele valor, você não poderia nem se candidatar, não poderia ser um candidato. Depois veio os escravos também não podiam votar e nem se candidatar. Depois é que puderam, depois que as mulheres puderam. Qual é o peso desse
esse peso histórico e cultural que a gente carrega nessa representatividade? Eu acho que ele vive até hoje. Ele existe, ainda tem até hoje. Por exemplo, assim, dos réis, dos 500 mil réis, hoje, por exemplo, é tempo de TV, hoje, por exemplo, é o tanto de pessoas que você vai ter sacudindo bandeira na rua. Eu descobri, eu não sabia falar, pô, mas o cara tá pagando 50 conto por dia. Cada um desses caras, não sei se a grande maioria, mas eu pude conversar com muita gente assim, cada um desses, ele, além dos 50 que ele ganha por dia, às vezes um lanche, um copo, uma garrafinha d'água, ele traz o compromisso de o pai, a mãe, o irmão votar. Então, o camarada que contrata um cara desse, ele conta com pelo menos 5 votos. Sabe por quê? Porque hoje com a internet, com essa coisa, essa modernidade, o cara sabe onde o cara pede o título de eleitor dele, sabe a zona eleitoral, sessão, então vai cobrar do cara. E ainda existe isso, não dá para se provar, mas enfim, ainda existe o caso do cara falar assim, ó, vou te dar 500 réis hoje e depois te dou mais 500 depois da eleição. Hoje dá para saber se o cara votou em você ou não. Né? Complicado. Então tem muito disso. Por isso que você fala, pô, mas tem uns caras que a gente nunca vê e eles estão sempre sendo reeleitos, o trabalho deles é muito forte, gira muito dinheiro, muita gente contratada. E outra, querendo ou não, o tempo eu posso dar exemplo, que eu não estou falando nada por exemplo, o caso do Tiririca. O PR aposta tudo no tempo de TV em cima do Tiririca, que ele vai ter uma boa votação e tal. Você não vê o Tiririca prometendo nada, falando de projeto. É tudo gozação, é tudo tiração de sarro. Que infelizmente é mais uma prova de que o povo ainda não leva, uma boa parte, claro, ainda não leva o lado político a sério. O que vai melhorar para você ou não? Ah, que legal, ele está imitando o Neymar, vou votar nele. E vota. Você acha que ainda a política as pessoas são atraídas um pouco pelo show, pelas aparências e menos pelo conteúdo? Exatamente. O que vai ganhar, uma boa parte, o que você pode me dar, o que você pode me oferecer, entendeu? Por exemplo, eu estou falando que eu ouvi, gente. Quanto é que você está pagando por voto? Eu falei, como assim? Não, porque fulano, Beltrano, vai dar 50 reais por voto. Olha, tem cara que está pagando 100 reais por voto. Eu ouvi isso durante os 2 anos de pesquisa e depois no período eleitoral, que foram os 3 meses fora do rádio e no último mês, que é onde a bicho pega mesmo, né? Eu não tive tempo de rádio nem televisão, porque fui novo no Solidariedade, agradeci e vou continuar agradecendo a oportunidade, porque foi uma experiência ímpar. Ô Valmir, em relação a cotas, hoje se fala na cota para a política. Nós temos as cotas aí raciais para o nível superior, né, para as universidades, e para as mulheres. Pela primeira vez aqui na Casa Legislativa de São Paulo, a gente pode dar o exemplo que nós tínhamos 10 mulheres deputadas, temos na atual legislatura, e foram eleitas 18. E a legislação obrigou nessa última eleição que não somente tivesse o mínimo de 30% para mulheres, é o mínimo de 30% e o máximo de 70% para cada gênero, né? Se for, na prática, acaba sendo 30% muitas das vezes, minimamente para as mulheres. Mas também tem uma questão importante que foi dos recursos. Também 30% tem que ser destinado minimamente para cada gênero. Então, e aí houve esse pulo, que já é baixo, 10 mulheres em 94 por ser parlamentares, mas subiu para 18. Aí se fala na cota política para negros, né? Na cota para negros na política, como tem para as mulheres. Eu queria saber da sua opinião, se é válida, se não é válida, o que você acha? Então, a mesma coisa, eu vou um pouco para a questão de cota para a universidade, para aquela coisa. Tem muita gente que tem capacidade e precisa de oportunidade, e às vezes não tem. Mas tem muita gente tendo a oportunidade, por exemplo, eu faço parte de um grupo que a gente faz trabalho voluntário, tal, benemerência, e a gente ofereceu algumas bolsas de um curso inglês, uma parceria que a gente fez com uma escola de inglês, e eu vi, sabe o quê? Primeiro, através do programa que eu apresentava, o Madrugando na Trans, olha, tem isso. Ah, mas quem vai pagar minha passagem? Mas vai ter lanche, vai ter isso, vai ter aquilo, mas é de graça, é gratuito, faz um esforço. Em contrapartida, depois vinha a gente falando assim, escuta, como é que eu faço para ter isso daí? Então eu acredito que na política também tem isso, porque eu vou te dizer uma coisa, eu pesquisei muito, aliás eu vivo de pesquisa, eu estou sempre conversando com as pessoas o dia inteiro, trocando ideia, a gente fica naquela assim, puxa vida, né? O pessoal não está preocupado com, olha, está tendo uma oportunidade e tem um cara bem preparado. Às vezes o cara bem preparado que está correndo atrás, ele não tem acesso ou quando chega já é tarde. É tipo você fala assim, olha, eu tenho alguma coisa para doar para alguém, eu preciso de 2 dias. Depois no 5º, 6º dia que vai aparecer alguém que realmente precisa daquilo que você tem para oferecer. Então a cota na política, a meu ver, ainda está assim. Porque, por exemplo, lá atrás eu não teria essa oportunidade que eu tive. Então ainda vai demorar um pouco para que a gente possa unir o útil ao agradável, ou seja, aproveitar essa cota apresentando boas ideias, bons projetos e sendo ouvido principalmente. Porque as pessoas ouvem, mas não escutam.
O que você tem de projeto, o que você pode oferecer. Ah, tá, você vê que eles não estão prestando atenção. Agora você fala, olha, eu vou pagar 100 pau por voto. Você traria um monte de gente. Infelizmente, eu passei por isso. E como é que você muda isso? Eu falo principalmente em relação, por exemplo, ao movimento negro, criar uma unificação maior, porque eu já vi reclamação de pessoas do movimento que às vezes falam, poxa, as pessoas precisavam se unir mais, vir mais nos encontros, nos seminários que a gente promove, aqui na casa mesmo, que às vezes vem pouco, né? Então, qual é o caminho para a solução Eu acho que é um trabalho de garimpo, primeiro com muita educação, engraçado, até hoje, por acaso, por amanhã, eu tenho uma casinha de cultura, uma casinha de artes lá em Mogi, e aí eu fiz doação de livros, estou fazendo. Então, em 4 ou 5 dias, eu consegui levar mais de 100 livros. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque eu estou sentindo que aos poucos, e principalmente a juventude, recuperando o prazer pela leitura. Então, eu acho que com muita educação, você chamar, trocar uma ideia, tal, porque a gente tem, infelizmente, uma boa parte, um pouco mais novo da minha geração, até da minha própria geração, que os caras não querem muito saber. Está tudo muito fácil. O cara não quer quebrar a cabeça para decorar tabuada, para um texto, tal. Ah, põe no Google, põe no YouTube e tal. E para a política, você vai votar em quem? Ah, vou votar não sei o quê. Ah, então, há uma preguiça mental. Há uma preguiça mental. Então, é um trabalho de educação, de você, ao longo prazo, pegar essa molecada, garimpar quem realmente tem interesse, quem quer. Foi assim que a gente fez, por exemplo, com as bolsas de estudos. Então, a gente conseguiu 4. Olha que absurdo. No meu tempo, se um cara falar, tem um curso de inglês gratuito, eu saía correndo. Eu tive que aprender na raça. Eu estudei até a 5ª série, porque na época, quando falo em racismo hoje, eu peguei o verdadeiro racismo. Olha, o preto quando não faz na entrada, faz na saída. É teu amigo? Manda ele ficar esperando aí fora enquanto você troca de roupa, filho. Eu passei por isso tudo lá em Dracena, onde eu fui criado. Então hoje, quando vem um amiguinho, assim, um neguinho, que eu falo assim, e aí, preto? O cara fala, eu sou afrodescendente. Eu dou risada e vou embora. Porque eu falo, amigo, você não pegou o que era o tempo. Olha, você é legal, você é isso, mas você é preto. A gente ouve isso na cara. Namorar, então? Ah, eu gosto de você, mas se a mãe souber que eu tô beijando um preto, eu passei por isso tudo. Hoje em dia ficou mais tranquilo, até porque se um cara fala isso, você mete um processo, essas bobagens todas. Então a consciência não é um processo que vai mudar o sistema. Uma consciência, uma educação, sabe, de trocar ideia. Então na política eu vejo infelizmente da mesma forma. Quem foram os grandes políticos negros? Por exemplo, vieram discutir num determinado partido, mas você devia estar no partido tal, porque não sei o quê, você é preto, é pobre, não sei o quê. Eu perguntei, qual é o último negro que esse partido apoiou? Eu não me lembro. Ah, teve a Benedita no Rio de Janeiro. Tal. Então, não é partido A, B, C ou D, é a população, até porque quem vota é a população, né? Então eu acho que ainda falta uma consciência, bons políticos para orientar quem vota, o eleitor. A consciência de brancos e de negros ou de ambos? Ou mais para um ou mais para outro? De ambos. E mais, já que você está falando de negro, Semana da Consciência Negra, mais do próprio negro. Eu fico triste, eu frequento comunidade, a Transcontinental, por exemplo, citando meu último trabalho, é uma rádio voltada para o samba e para o pagode. Então, boa parte da comunidade negra, eu promovi encontros, os madrugandos vários. Então você vê os meus irmãos, a negraiada, então eu falo, pô, às vezes você vê o cara apoiando um branco que não tem nada a ver. Aí eu ouvi isso, o cara fala assim, eu vou dar moral para um preto para quê? Eu me ferro a vida inteira e eu vou ajudar negão a se levantar. Eu fico triste com isso que eu falo. Não é questão de ser, pô, você não está conhecendo o cara está na sua casa, eu sempre falo, quem é que veio na sua casa? O fulano de tal veio na sua casa, não agora como político, como eu disse, eu trabalhei 2 anos ou mais fazendo encontros, tal. Eu falava assim, puta, eu quero encontrar um político, um cara legal para eu apoiar. Aí calhou de eu ter a oportunidade de ter sido convidado, eu falei, puxa, agora melhor ainda, eu sou o candidato. Ah, em você eu voto. Teu amigo falou assim, você vai ser eleito depois da eleição. Fiquei sem entender, agora eu entendo. Todo mundo que eu encontro falou, eu votei em você, eu, minha família. Eu falo, legal, obrigado. Por exemplo, uma cidade como Igaratá, que eu sempre frequento, a gente fazia festas e tal, eu tive 4 votos. E até hoje eu encontro pessoas que falam, minha família toda votou em você, hein? Eu falo, tá, muito obrigado, porque não vai voltar o tempo. Mas é isso, o cara te olha na cara, fala assim, pô, legal, negão, que bom que tem um preto na política, mas ele não vota em você. Ô, Valmir, qual é a diferença de você entender as dificuldades que um negro passa, como você falou que você buscava as oportunidades, não sei se a sua condição social inicial, antes de ser jornalista, radialista, acho que você pode até retomar um pouco das dificuldades, e daquele que conhece só pelos estudos e uma vez atuando numa cadeira, numa casa política, para fazer um projeto, qual é a propriedade de quem passou por isso tem mais do que aquele que só conhece ou por uma leitura? Resumindo, aquela coisa. Você sabe o que é ser grávida, mulher sabe o que é ser grávida, o homem nunca vai saber o que é gravidez. Bem resumido, eu sou fruto de um namoro de uma negra
linda, minha mãe, uma neguinha clara, do olho verdão, bonito, que todo mundo queria, na época, namorar, pegar. E o meu pai, que era um negãozão, que todas as mulheres, olha, não sei o que, aquela história. Olha, é legal pra namorar, dar uns beijos, mas não podia apresentar pra família. E aí a minha mãe engravidou, meu pai não quis saber, cada um foi pro seu lado, e minha mãe teve que sair de casa. Sou de 61, numa época em que a mulher grávida, o pai falava assim, uma vergonha ter uma filha grávida. Ou ia pra um parente longe, pra São Paulo, papapá, ou então sai fora da minha casa. E minha mãe saiu de casa, me deixou com uma família de italianos em Dracena e também sumiu. Então, isso que eu falei, eu cresci numa neighborhood, ou, aliás, numa vizinhança, que eu sabia que eu era o único preto. Então era sempre assim, ó, o preto, nem a mãe dele quis ir, ele, olha, não sei o que, não dá boa coisa, hein? Eu ouvia gente falando o tempo inteiro. Mas graças a Deus eu tive uma irmã de criação que falava assim pra minha mãe de criação, que já morreu, não põe ele na casa de menor, não, ele não tem culpa, ele é um neguinho bom. E eu cresci sabendo que eu não podia vacilar de jeito nenhum, nunca, porque eu não tinha ninguém pra me defender. Sabe por que eu faço essa pergunta da propriedade de se legislar? Porque você tem alguns projetos que, do pouquinho que você me falou antes de começar o programa, são coisas que você viu ali no dia a dia que precisam ser mudadas. Queria que você falasse um pouco desse projeto. Não tem mistério, por exemplo, por isso tudo que eu te falei, eu estudei até a 5ª série. Quando a minha mãe apareceu, eu tinha 14 anos, e aí o juiz deu ganho de causa para ela. E ela me registrou, eu não podia ficar com a minha família. O que eu fiz? Eu fugi de São José dos Campos, fui assim na raça, uma história louca, voltei para Dracena. A minha mãe de criação falou, o juiz falou que você não pode ficar aqui. Então, nos 14 anos em diante, eu dormia dentro de carro velho, eu dormia em casa abandonada, mas eu sabia que eu não podia mexer em nada de ninguém, nem brigar, enfim, eu não podia vacilar. E aí eu fui, sempre que alguém me dava um livro, eu ia lendo, aprendi, virou que eu tive oportunidade no rádio e tal, acabou que eu morei em 3 países diferentes, aprendi idiomas, tá? Por isso que eu falo, aparece oportunidade quando você quer, independente da sua cor, você vai e faz. Aí, voltando em cima disso tudo, um dos projetos que eu tenho, que foi o Solidariedade em Duas Rodas, voltado para os motoboys. Solidariedade em duas rodas. Solidariedade é por causa do partido. E pelo Solidariedade, eu sou fã do Solidariedade do Lech Wałęsa, o polonês que foi o líder do Gdansk, do Sindicato de Solidariedade, que mudou a história da Polônia quando entrou a perestroika. Em duas rodas, mais voltado para o motoboy que é autônomo. Tipo assim, um exemplo, o camarada fez uma bobagem qualquer, foi preso, e hoje o mercado não aceita. Ah, você teve passagem, mas eu quero trabalhar, tal. Então muitos compram uma moto em leilão, não tem o documento, tal, e tá correndo atrás. Porque é o cara que quer trabalhar, né? E o cara que quer trabalhar. Voltado para isso, o cara fala, mas alguém vai pegar dinheiro público? Não. O salário de um deputado federal hoje é muito bom. Aí vem verba gabinete. E eu botei isso no papel, peguei 2 advogados amigos meus, eu falei, dá para com um salário de um advogado, banca isso. E depois vem as empresas que eu até comentei com você. De um deputado, você quer dizer? De um deputado, perdão, um deputado federal. Então a gente consegue botar isso em São Paulo e depois ir abrindo o leque. Empresas e tal, porque tem muita gente que está interessada em ajudar quem realmente quer. E o projeto em si? E o projeto se pagava. O deputado, o salário do deputado federal... Mas qual o projeto? O Solidariedade em Duas Rodas. O que seria isso? O camarada se inscrevia e ele teria uma ajuda. Se tivesse um acidente, eu quero regularizar minha carteira, eu não tenho dinheiro. Beleza, nós vamos regularizar. O cara se cadastra. Olha, eu quero melhorar minha moto, eu tive um acidente, vai cuidar da família. Quanto que você ganha? É um salário mínimo. Isso simples. Você começa com 10, 100, quando você vê, você tem milhares. Só em São Paulo, você falou que são quantos? São mais de 1 milhão. Na Grande São Paulo. Não, São Paulo, Grande São Paulo. Mais de 1 milhão. No geral, que depende desse tipo de trabalho. Ou que está ligado diretamente ou está ligado a esse tipo de trabalho. Às vezes o cara tem um trabalho no escritório, mas à noite ele vai entregar pizza para reforçar. Então, se ainda você mais pega... crise que nós fizemos uma pesquisa que dá mais de 1 milhão no estado de São Paulo todo, juntando São Paulo. Dá uma estrutura. Eu conheço casos, eu saí candidato pelo estado de São Paulo, então eu fiz isso vendo o estado de São Paulo. Você está falando uma coisa, esses dias mesmo uma amiga falou, poxa, tem um colega motoboy que ele levou uma multa e não... Foi uma multa com mais Sim, pontos. ele não tem dinheiro para pagar a própria multa. E ele não tinha como recorrer e aí ele estava desesperado porque ele depende daquilo para sobreviver. Exato, são milhares. Então, aí eu falei assim, mais de 1 milhão, o cara fala, pô, mas você acha que o salário de um deputado paga 1 milhão? Não, meu irmão, não é assim, você começa com 10, 15, o cara que se cadastra, que tem interesse. À medida que vai aumentando, vai chegar gente também interessada em apoiar o projeto, porque é sério, é bom. Porque é o seguinte, esse cara que você falou, se você pede uma pizza, está demorando, o motoboy caiu, manda outro. Eles são terceirizados, ele ganha R$3 pela entrega, esse cara. E o dono da pizzaria precisa entregar a pizza. Se aquele cara caiu, amigão, desculpa, mas vai o Alfredo. O Joca caiu, vai o Zé. Há quem diga que é um setor que está meio que se canibalizando, né? Uma coisa assim. Exato, e a gente até xinga, às vezes o cara, pô, mas demorou, a pizza não chegou, você não sabe que o cara, a moto dele está com o pneu careca na chuva e não pode. Que a pessoa tem que fazer muitas entregas para poder Isso, para ganhar o mínimo. E ele tem um salarinho durante o dia. E às vezes o cara tem uma namorada, uma mulher grávida em casa, se ele cai. Enfim, era um projeto sustentável, bem legal. Não tinha, olha, não foi aprovado, não. Era para de imediato colocar em prática, mas eu panfletei do meu bolso e a gente foi entregar em bolsões aqui em São Paulo. Eu falei, pô, vai ter uma repercussão legal.
Nada. Preguiça de ler. Entendi. Ô Valmir, você foi jornalista, radialista, e eu queria que você falasse um pouquinho daqui a pouco da sua parte artística, mas primeiro... Desculpa, só para esclarecer, porque eu tenho certeza que aí um amigo meu, Marcelo, vai falar assim, pô, ele falou para todo mundo lá que estudou só até quinta série, como é que ele é radialista, jornalista? Eu respondo rapidão. É o seguinte, o Sindicato dos Radialistas abriu uma janela, um período, eu fiz um curso em São José dos Campos, no Sesc, e eu não pude pegar o diploma, eu fui um dos melhores, junto com um monte de gente boa, Vaguinho, Davi Roque e tal. E aí o que aconteceu? Eu não tinha o diploma do segundo grau. Certo. Aí o sindicato abriu uma janela para quem tinha um tempo de rádio, o registro de radialista. Eu comecei no rádio com 19 anos em Dracena. E peguei como radialista e depois o sindicato como jornalista também por tempo de serviço. Que legal. Então foi isso. Entendi. Depois fiz os cursos, me aperfeiçoei. Gostaria muito de ter estudado. Não é desculpinha, bibibi. A história é essa. Eu não tinha como estudar, mas sempre que tinha um curso profissionalizante para você estar se atualizando, eu fiz isso. Mas a vida acabou levando você aí para quantas Copas do Mundo? 4 Cara, eu Copas fiz 94 nos Estados Unidos com o Fiore Gilhote. Oh, Deus do céu, torcida brasileira. E eu gostei tanto da América, eu já tinha um inglesinho mais ou menos, porque quando eu cismei de aprender inglês, eu botava os discos e pegava o catálogo da Fisk, isso anos 70. E aí ficava treinando, então eu tinha uma boa pronúncia, mas eu não entendia. Aí eu me apaixonei tanto que o Sérgio Cunha, que era o meu diretor na Bandeirantes, eu falei, olha, eu preciso morar nos Estados Unidos. Ele falou, então beleza, eu vou preparar o Eduardo Afonso e o Leandro Quesada para o seu lugar, fica até o fim do ano. E aí eu fiquei lá em Atlanta como correspondente para a Olimpíada 96. Ah, tá. Mas, aí fiz 98 França, 2006 Alemanha e 2010 África do Sul. Deu tempo de conhecer um pouco da cultura? Porque eu tenho colegas que falam, eu fui cobrir a Copa, mas eu praticamente fiquei dentro do estádio, no hotel, e escrevendo e tal. Você sabe por que é isso? Porque tem muitos jornalistas, eu sempre questionava isso, tem muitos jornalistas que chega, o cara, por exemplo, ele chega, aeroporto, hotel, estádio, e não interage nem com o colega que está do lado. Mas exemplo, a minha pergunta, porque a gente só tem 4 minutos, é o seguinte... qual é o conhecimento que você teve em relação ao negro e, de uma forma geral, nessa consciência política em relação aos países que você passou, nos Estados Unidos, França? Estados Unidos e o que a gente pode, ou aprender ou o que a gente pode também ensinar, e principalmente nessa consciência política? E está muito ligado à educação também, né? Sim, resumidamente, nos Estados Unidos, onde eu morei numa neighborhood, onde eles diziam assim, me chamavam a polícia por causa do cachorro e tal, até que uma xerife negra falou assim, você não tem problema nenhum, é que você é um preto morando numa neighborhood, ou seja, numa vizinhança de branco. Então tem isso. E na África do Sul, que foi a grande lição, o sul-africano fala 14 dialetos. Todo mundo lá fala no mínimo 4 idiomas. O afrikaner, o inglês convencional e 2 dialetos locais. E o cara não tem o que comer, mas ele pega um livro e ele devora. Entendeu? Então os negros, então ele fala assim, que bom que lá no Brasil o negro pode ser jornalista, porque lá, tem liberdade, mas ainda não tem. Você vai num grande hotel, numa grande empresa, todos os funcionários negros. Você fala na África? Na África do Sul. O comando é branco ainda. E no Brasil, mas mentira, é verdade, ainda tem isso. A gente passa por isso. Eu sou negro, eu sou preto. Aliás, eu não sou negro, eu sou preto, pretão. Pretão, que é o apelido pelo qual você já é muito conhecido. Mas assim, em relação aos outros países, por exemplo, a França tem muitos negros. Em 98 tinha aquele problema que, por exemplo, tem muito preto na seleção da África, aquele camarada que saiu para candidato a presidente que não ganhou, Também tem muito forte isso, um racismo. Nos Estados Unidos tem um racismo, mas você não pode falar, porque senão são $5 mil para começar o processo que você embosta se alguém te chamar de niga de uma forma pejorativa. Ei, niga! Ei, what's up, niga? Você sabe que o cara... É como aqui, ô pretão, beleza? Beleza. O preto, dá um negócio aí. Você sente o tom de... Entendi, exatamente. Entendi. Mas dentro da sua experiência internacional, nesses países, muitas vezes tem a questão da educação, que é um dos pilares para que a educação é tudo, como as eu disse, pessoas possam chegar a falta um monte de coisa, mas o sul-africano, na sua grande maioria, ele tem interesse pela cultura. Eu convivi lá, eu tive em 97 a primeira vez, depois em 2009 fiz a Copa das Confederações. O cara do hotel, que depois eu fiquei em 2010 também, quando eu saí de lá, ele falava, bom dia, boa tarde, beleza, ele tem interesse em aprender. A gente, quando você vai falar inglês com um cara aqui, o cara fala, além de preto, é metido a falar inglês. Você ouve isso o tempo inteiro. Vai falar inglês com alguém, o cara fala, fala português, que bobagem querer falar inglês. Então, a gente ainda tem uma preguiça cultural. A gente tem preguiça de aprender, infelizmente, né?
Bom, o programa está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse o seu recado final. Eu vi que você fez uma campanha, provavelmente uma campanha com poucos recursos, né? Nenhum, quase nada, sem tempo de televisão, sem nada, saliva, sola de sapato, batendo papo, cara de pau, mas aprendi muito, infelizmente. E quero continuar trabalhando, passando a conscientização. O cara, política é um jabuti no poste, no bom sentido, gente, é uma brincadeira que eu faço. Aí você passa na rua, vê um jabuti no poste, olha o jabuti no poste, ele não sobe em poste. O jabuti, alguém colocou ele lá, é o político. Então é a gente que tem que estudar melhor, ver proposta e ver o que realmente você quer. Se você quer continuar ganhando 50 contos para votar no esse, claro que é uma minoria, mas ou se você quer ver realmente o que o cara tem para oferecer, independente de ser preto, branco e tal, parar com essa bobagem que o cara, se ele não chega na comunidade de terno e gravata, mas você é político, mas você não chegou num carrão, você veio num carrinho, você está andando a pé, sua botina não é, sabe, ainda tem isso, parece bobagem, mas é verdade. Isso reflete, o cara se veste de político, chega lá e leva o voto do cara. A gente tem 30 segundos ainda, se você quiser, você tinha falado de 4 projetos. Um foi dos motoboys. Solidariedade em 2 horas, comida no prato e não no lixo, que é uma lei que ampara os restaurantes que querem realmente doar marmita. Não é o resto, é o que sobra de um X de refeição. Experiência comprovada e não discriminada, que é o cara, depois de 50 anos, ter vaga no mercado de trabalho, uma lei que as empresas têm isso nos Estados Unidos, na Alemanha. Aqui, depois de 50 anos, Valmir, seu currículo é maravilhoso, mas, sabe, você está velho. Então, E um outro é o seguinte, respeite para ser respeitado, que são as diferenças sexuais, raciais, que a gente ainda continua muito homossexual apanhando, muita menina que gosta de menina apanhando, sendo agredida por aí, ninguém fala nada. Enquanto não é nosso filho, então tudo bem. Bom, o programa chegou ao fim, eu quero agradecer muito ao Valmir Jorge, jornalista, radialista, esteve aqui com a gente falando sobre essa pauta, o negro na política. Ele apresentou alguns desses projetos dele que nasceu da sua experiência diária lá na cidade de... Dracena, eu sou de Dracena. Hoje você está em Dracena? Não, hoje eu estou em Mogi das Cruzes, Taboão da Serra, São José dos Campos. Cruzes, toda a região. Muito obrigado pela sua presença, viu, Valmir? Venha sempre. E você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Vale a pena.